alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela e hoje eu vou dar início ao componente de ciências, né? Então, a nossa primeira aula, que é essa aula inicial, é a aula número 5, que tem como tema astronomia, né? Então, vamos iniciar aí o nosso componente de ciências. E aí, vocês acham que ciências é importante? Será que é legal estudar ciências? Será que ciências tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo nesse momento? Com essa pandemia que nós estamos enfrentando? Sim, né, gente? Tem tudo a ver. Porque em ciências nós estudamos os seres vivos, nós estudamos o ambiente onde esses seres vivos estão, o relacionamento entre os seres vivos, o ambiente, o relacionamento de seres vivos com outros seres vivos e até mesmo com seres que não têm vida, né? No caso, não são seres, né? Com algo que não tem vida, como é o caso, por exemplo, dos vírus, né? Nós temos aí o coronavírus que está, nesse momento, atuando aí nessa pandemia. Mas, professora, o vírus não é considerado ser vivo? Não é. Ele não tem vida. E como é que ele consegue fazer essa confusão toda? Justamente porque ele invade um organismo vivo, consegue se reproduzir e consegue se modificar. E é por conta dessa mudança que ele consegue fazer que os vírus, os tipos de coronavírus que estão atuando hoje são diferentes do início da pandemia, lá de março e abril, né? Então é uma dificuldade maior, essa é uma dificuldade que nós estamos enfrentando, né, para poder acabar com essa pandemia de vez. Mas qual é a nossa grande aliada? A prevenção. Então, de que maneira que que tipo de esforço que nós temos que fazer para que isso acabe logo? Se prevenindo, né? Utilizando o álcool em gel, utilizando a máscara, mantendo o distanciamento, que é importante, e fundamental é tomar a vacina. A vacina, ela vai fazer com que a gente consiga vencer de vez esse vírus, certo? Mas nós falamos da relação de ciências com micro-organismos, né? Como é o caso dos vírus. Mas ciências também estuda o macro. O que é macro? É grande, é o que está ao nosso redor, é o nosso ambiente, né? Então, quando a gente sai de casa, quando a gente olha para o céu, vocês já se perguntaram o que compõe o céu, né? O que tem além do céu? A gente sabe que é o universo, mas como é que tudo isso se formou? É aí que vai ser o nosso ponto de partida da nossa aula, né? Então, nessa aula, a gente vai explicar para vocês como que as coisas se formaram, né? Na verdade, existem duas teorias que explicam a origem do universo. Então, nós temos o criacionismo, né? Nós temos o criacionismo, que está representado nesta primeira imagem, e nós temos também o cientificismo, representado nesta outra imagem. O que é o criacionismo? O criacionismo, gente, é baseado na religião, né? Nas escrituras sagradas, onde existe uma divindade que criou tudo e todos. E não houve evolução, não houve transformação ao longo do tempo, certo? Então, isso está representado aqui, numa pintura que existe lá no teto da Capela Sistina, lá em Roma, lá na Itália, que Michelangelo fez representando Deus, criando o homem, certo? E aqui nós temos essa imagem que representa a ciência. O cientificismo nada mais é do que a maneira como a ciência encontra para destacar, né, para descrever como é que se deu esse início do universo, né? Então, é a visão científica. Então, através do cientificismo, nós temos a visão dos cientistas, como é que eles enxergam o início do universo, né? Então, essa visão científica, ela nada mais é do que como os cientistas procuram explicar os fenômenos que observam no universo, né? E aí, essa observação do universo não é de agora. Há muito tempo os cientistas já vêm observando, já vêm fazendo teorias que são comprovadas ou não ao longo do tempo, né? Não se sabe ao certo, mas os cientistas calculam que o universo tenha começado há cerca de 15 bilhões de anos, né? Então, esses 15 milhões de anos começou lá no início, mas houve muitas transformações para o que a gente tem até hoje. Diferente do criacionismo. No criacionismo,
Tudo que foi criado permanece do mesmo jeito hoje. Já o cientificismo não. Ele acredita na mudança, na transformação, na evolução de tudo, né? Então, para os cientistas, isso aconteceu, isso começou mais ou menos há 15 milhões de anos atrás, certo? E esse estudo, o cientificismo, ele começou a ganhar força no início do século passado. O século passado, ó, foi o século XX. Até o início desse século, do século passado, todo mundo achava que o universo era estático, ou seja, era parado e eterno. O que é eterno? Para sempre. Não vai mudar, vai ser aquilo para sempre. Até que veio um grande físico, que é este aqui na imagem, chamado de Albert Einstein. Talvez vocês não estejam reconhecendo ele, que ele é bem famoso numa imagem que ele está com a língua para fora. É ele, o Albert Einstein. Ele publicou uma teoria que é chamada de teoria da relatividade. E essa teoria diz que o universo está se expandindo. O que isso quer dizer? Que ele está se movimentando, ele não está parado, certo? E diferente do que falava o criacionismo, que tudo ficava parado, que não há transformação, que não há evolução, aqui ele está dizendo que está se expandindo, que está se movimentando. E essa teoria da relatividade, ela foi muito importante também, porque ela foi com base nela que nasceu outra teoria, que é a teoria do Big Bang. Vocês já ouviram falar na teoria do Big Bang? Big Bang nada mais é, traduzindo, né? Nada mais é do que grande explosão. E o que isso quer dizer? Para os cientistas, houve uma grande explosão que deu origem a tudo que temos hoje. Mas essa grande explosão ocorreu há bilhões de anos atrás. E tudo foi evoluindo, se transformando ao longo do tempo, certo? Então, o Big Bang, uma das teorias que comprovam o Big Bang é justamente a teoria da relatividade que foi apontada, que foi proposta aí por Albert Einstein, né? Também, em 1923, os cientistas acreditavam que o universo ele se restringia à Via Láctea. A Via Láctea é essa imagem aqui, né, gente? A Via Láctea, o que é a Via Láctea? A Via Láctea é a nossa galáxia, né? A galáxia é um conjunto de estrelas e uma dessas estrelas que compõe a Via Láctea é o nosso Sol. Então, o nosso sistema solar é uma estrelinha bem pequenininha que está aqui. Uma estrelinha bem pequenininha. Vamos apontar uma estrelinha. Bem pequenininha aqui, nós temos o nosso sistema solar. Então, a galáxia é composta por bilhões de estrelas e uma delas é o nosso sistema solar. Os cientistas achavam que o universo era só a Via Láctea, mas depois foi comprovado que não, né? Na época eles achavam que era apenas a Via Láctea, sem nada observável além de suas fronteiras, né? Até que veio o Edwin Hubble. O Edwin Hubble, ele mostrou que as galáxias se afastam uma das outras com velocidades proporcionais à sua distância. Ou seja, ele mostrou que existem outras galáxias e que elas estão se afastando. Então, o universo que antes era só a Via Láctea começou a ser visualizado de outra maneira, né? Começaram a aparecer outras galáxias e comprovaram que essas outras galáxias elas estão se afastando. E essa imagem, professor, o que tem a ver com isso que a senhora está falando? Essa imagem, gente, é de um telescópio espacial que ele é chamado de Hubble. E ele foi nomeado assim em homenagem a Edwin Hubble, né? Esse é um telescópio espacial muito importante que nos traz imagens importantes do universo e informações também, né? E esses telescópios, eles foram melhorando ao longo do tempo, né? Por que eles foram melhorando? Porque no século passado houve o avanço da tecnologia. E esse avanço da tecnologia permitiu que novas máquinas, que novos telescópios, que aparelhos mais potentes fossem
produzidos e fossem capazes de captar melhores informações e melhores imagens do universo, né? A isso a gente chama de exploração espacial. Então, a gente sempre teve curiosidade de saber como é que é o universo, do que ele é composto. Isso sempre existiu, mas no passado não existia tecnologia suficiente para se ter essas informações, né? Isso foi até o século XX, que com o avanço da tecnologia, esses instrumentos foram produzidos e hoje a gente tem bastante informação do universo, né? Então, a necessidade de conhecer o universo é algo, como já sabemos, que data dos primórdios da existência do homem. No entanto, não dispunha de tecnologia necessária. O século XX, que foi o século passado, ele foi um século de inovação e de grandes descobertas científicas que permitiram desenvolver os recursos tecnológicos que permitiram a expansão espacial, certo? E que recursos foram esses? Os telescópios, por exemplo, né? Os telescópios, eles são instrumentos de observação astronômica, ou seja, estuda os astros, né? Os astros são os corpos celestes que estão ali orbitando no espaço. Esses telescópios existem em dois tipos, os terrestres, como dessa primeira imagem e o dessa segunda imagem, ou seja, são os telescópios que estão aqui no nosso planeta, e existem também os telescópios espaciais, como o Hubble, que está lá no espaço. Professora, qual é o melhor desses telescópios? Aí depende, né? Esse primeiro telescópio é um telescópio bem simples. Capta imagens boas? Capta. Mas se você for visualizar esse segundo telescópio aqui, que é bem maior, ele vai ter a capacidade de captar imagens muito melhores, né? Essa captação de imagem é feita por meio de grandes espelhos que os telescópios têm. Então, quanto maior for, melhor ele é. Ah, professora, mas o Hubble que está lá no espaço, é muito melhor ele captar as imagens porque ele já está lá no espaço, com certeza. Ainda mais que não tem poluição, que não tem nuvem, né? Então ele vai captar belíssimas imagens. Mas se ele fosse maior, bem grande, como esse segundo, as imagens seriam ainda melhores. Mas a gente não tem como colocar um telescópio gigantesco dentro de um foguete para mandar para o espaço, né? Então existem aí o ponto positivo e os pontos negativos de cada um deles. Então, falamos dos telescópios, nós temos também a sonda espacial. O que são sondas espaciais? São naves que saem da órbita da Terra e que enviam informação científica acerca dos astros, os quais passam o seu percurso. Ou seja, os astros que passam pela sonda, ela obtém a informação e manda para a Terra. Não regressam à Terra porque não são tripulados. O que quer dizer não são tripulados? Não existem astronautas dentro, né? Aí nós temos as naves tripuladas. Essas sim, possuem os astronautas e os astronautas, eles vão com objetivo específico e eles comandam as operações da nave, comandam tudo que vai acontecer. Nós temos também as estações espaciais. As estações espaciais são veículos de grandes dimensões que orbitam à volta da Terra e onde os astronautas permanecem por muito tempo. As estações espaciais, elas são bem importantes porque funcionam como verdadeiros laboratórios. Então, os astronautas, eles ficam por muito tempo porque eles fazem pesquisas ecológicas, pesquisas astronômicas, certo? Além das estações espaciais, nós também temos os robôs espaciais, que são máquinas que exploram a superfície dos planetas utilizando energia solar. Ou seja, os seres vivos não conseguem chegar lá porque não iriam sobreviver, manda o robô espacial e ele consegue obter as informações necessárias. Certo? Então essa foi a nossa aula, explicando para vocês as teorias que existem sobre o início do universo e como que a gente explora o universo. Então, a nossa DLI de hoje é composta por duas questões. A primeira questão, comente o que você compreendeu sobre a teoria do Big Bang. Então, vocês vão explicar o que vocês entenderam sobre essa teoria, pode ser por meio de um texto, pode ser por meio de um desenho. Fica a critério de vocês. A segunda questão é para vocês citarem os instrumentos que podem ser usados para observar e estudar o universo. Comente um pouco mais sobre os instrumentos que mais despertou a sua curiosidade. Faça com atenção e boa sorte!
Então, vamos lá, né? Vocês fizeram aí as nossas duas questões que foram propostas para vocês aí na DLI. A nossa primeira questão era para vocês comentarem o que vocês compreenderam sobre a teoria do Big Bang, né? Então, eu falei para vocês que a teoria do Big Bang, como o nome diz, foi uma grande explosão, né? Que houve, e a partir dessa grande explosão é que tudo se formou gradativamente ao longo de bilhões de anos, com evolução e transformações, né? Diferente do que lá a gente tem na teoria do criacionismo, que é estático, que não há mudanças, né? Então, o Big Bang, ele tem como base a teoria da relatividade proposta por Albert Einstein, que o Albert Einstein ele disse, olha, lá no universo as coisas estão se expandindo, ou seja, há mudanças, não é parado estático como as pessoas pensavam que fosse, né? Então, a partir dessa teoria da relatividade, os outros cientistas, eles estudaram mais, eles foram mais profundamente no tema e eles concluíram a teoria do Big Bang, onde houve uma grande explosão e a partir daí se iniciou tudo, certo? Então, quem optou por fazer desenho, era só fazer uma grande explosão e aos poucos tudo se formando, né? Mas o que eu quero que vocês tirem aí dessa questão é que o Big Bang ele está dentro do cientificismo, né? Da teoria que é baseada na ciência, né? A teoria que diz que as coisas passam por uma evolução, passam por uma transformação até ser o que nós temos nos dias de hoje, certo? A segunda questão que foi proposta para vocês era para que vocês citassem instrumentos que poderiam ser usados para observar e estudar o universo. Comente um pouco mais sobre o instrumento que mais despertou a sua curiosidade, né? Então, durante a aula, nós falamos sobre a exploração espacial. Essa exploração espacial, ela foi feita por meio desses instrumentos que foram sendo produzidos ao longo do século passado, do século XX. Por que do século passado? Porque foi no século passado que a tecnologia ela começou a avançar. E a partir do avanço da tecnologia, teve a capacidade de produzir novos instrumentos mais potentes, que conseguissem captar melhor imagens, maiores informações sobre o universo, né? Então, dentre os instrumentos que eu apresentei para vocês, eu falei do telescópio, né? O telescópio que pode ser tanto terrestre quanto espacial. Existe uma curiosidade do telescópio, que a gente pensa que é algo tão atual, né? Mas há 400 anos atrás, Galileu Galilei, que foi um grande cientista italiano, um grande astrônomo, ele criou um telescópio, onde numa época que não tinha tecnologia nenhuma, né? Eles eram muito bons mesmo. E aí, falei para vocês do telescópio terrestre, espacial, dei exemplo do espacial, o Hubble, né? Que está ali informando para a gente, mostrando imagens maravilhosas do espaço. Falamos também das sondas espaciais, que conseguem captar, né, as informações. Falamos também sobre as naves tripuladas, que são os foguetes que vão ter os astronautas. Falamos também sobre as estações espaciais, essa é bem legal e bem curiosa, porque essas estações espaciais, os pesquisadores podem ficar lá por mais tempo, porque funcionam como verdadeiros laboratórios, né? Eles fazem várias pesquisas. Falamos ainda dos robôs espaciais, né? Que conseguem alcançar planetas onde o astronauta não conseguiria chegar porque não teria condições de vida, né? Não ia sobreviver. Então, manda o robô espacial que ele consegue lá obter as informações que a gente precisa, certo? Então, esses são alguns dos instrumentos que nós utilizamos para conhecer mais o nosso universo. Então, essa foi a nossa primeira aula de ciências. Espero que vocês tenham gostado bastante, que tenha sido uma aula interessante. Não esqueçam de estudar, de anotarem as informações e qualquer dúvida vocês podem tirar aí com a gente no chat. Tá bom? Até mais!